Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre a meiose. Como vocês bem sabem, a gente surgiu da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Logo, nós recebemos material genético do nosso pai e da nossa mãe. E como nós somos seres diploides, metade do material genético veio do pai e metade da mãe. Ou seja, se nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, totalizando 46 cromossomos, o famoso 2n igual a 46, o espermatozoide e o óvulo têm que ser haploides e possuir apenas 23 cromossomos, n igual a 23. Agora, como surgem essas células no nosso corpo? Meiose, um processo em que uma célula diploide vai gerar 4 células haploides. Mas fica tranquilo porque é muito parecido com a mitose. Só que no caso da meiose, são dois processos. A meiose 1, que é onde acontece a redução, ou seja, a geração de células haploides, e a meiose 2, que é idêntica à mitose. E por que esse processo todo é tão importante da gente saber? Porque é nele em que a gente gera grande parte da variabilidade genética, que é algo fundamental para a evolução. E é com essa variabilidade genética que a gente vai gerar modificações fisiológicas e morfológicas que vão mudar a forma que a gente interage com a natureza, se adaptando melhor ou pior ao ambiente em que a gente vive. Isso foi fundamental para a evolução de todos os seres vivos que possuem reprodução sexuada. Mas afinal de contas, Elzinho, como acontece esse processo tão importante? Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 apresentam as mesmas fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para a gente diferenciar, a gente vai colocar o número 1 e 2 na frente. Os biólogos são realmente muito criativos, né? Então, para meiose 1, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1 e assim sucessivamente. Meiose 2, mesma coisa: prófase 2, anáfase 2 e assim vai. E assim como na mitose, a gente também tem a intérfase com G1, S e G2. Durante a fase S, o DNA vai ser replicado produzindo 2 cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. Os centríolos são duplicados e começam a estender os microtúbulos formando as fibras do fuso. E assim que a célula entra em prófase 1, os cromossomos começam a se condensar e as cromátides irmãs se mantêm unidas pelo centrômero. E aí começa a meiose 1. E já vamos logo começar com a primeira diferença entre a meiose e a mitose. Logo na prófase 1, as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado, formando um conjunto chamado de tétrades ou bivalentes. Tendo em mente que cromossomos homólogos carregam informações similares, mas não idênticas, um fenômeno extremamente importante para a variabilidade genética ocorre: o crossing over. Nesse processo, ocorre uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando bastante a diversidade genética. A prófase 1 termina com o núcleo se fragmentando e os centríolos se movendo para polos opostos da célula. Na metáfase 2, as tétrades se alinham no equador da célula. Esse alinhamento é aleatório, chamado de segregação independente, e também gera uma maior diversidade genética, porque na anáfase 2 não são as cromátides irmãs que se separam, mas sim os cromossomos homólogos, que se movem para polos opostos. Então, a telófase 1 vem para fechar esse processo, com os cromossomos se descondensando e o núcleo se refazendo, e a citocinese vem para terminar a separação das células. No fim desse processo, temos 2 células haploides, ou seja, com um exemplar só de cada cromossomo. N igual a 23. Esses cromossomos estão duplicados, né? Como a gente já viu. E aí vem a meiose 2. Que, como eu já disse, é idêntica à mitose. Então, se você quiser revisar as fases da mitose, é exatamente o que eu vou descrever agora para vocês. Começando com a prófase 2, os centríolos se duplicam, vão para polos opostos, as fibras do fuso começam a se formar, os cromossomos se condensam e a carioteca se desfaz. Na metáfase 2, os cromossomos se ligam às fibras do fuso e se alinham no equador da célula. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direções aos polos das células. Por fim, na telófase 2, os cromossomos se descondensam e o núcleo se refaz. A citocinese termina a separação das células filhas em 4 células haploides. E essas células vão passar por processos de especialização para virarem os gametas que a gente conhece, tanto no homem quanto na mulher. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: por que irmãos e irmãs são tão diferentes se eles vêm do mesmo pai e da mesma mãe? É isso, galera. Espero que isso tenha ajudado vocês. Eu deixo todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.